Bom dia, meu povo. Estamos aqui de novo para mais uma continuação. Eu falei que talvez fosse gravar um vídeo sobre a data FIFA, né, que aconteceu, mas acabou não rolando. Não teve muito assunto, mas só para dar uma pincelada, eu vou comentar um pouquinho. Tivemos o jogo do Brasil e Chile para fechar as eliminatórias do Brasil nos últimos jogos. O Brasil teve uma vitória de 3-0, um bom desempenho da equipe pela primeira vez em muito tempo. Acho que desde dos amistosos do Dorival contra a Inglaterra e a Espanha não se tem tanta animação com a seleção. Poderia ter sido melhor. O início do jogo e o final condicionaram um pouco a atuação, fazendo parecer com que ela foi melhor do que ela realmente poderia ter sido. Mas foi um bom jogo, principalmente do Luiz Henrique, ex-Botafogo agora do Zenit. Bom jogo do Rafinha, gostei bastante. João Pedro participativo, mas poderia ter feito melhor. E Paquetá também voltando a participar de gols pela seleção. E com o seu primeiro minuto na bola já chegou marcando. Bom jogo do Bruno Guimarães, um dos melhores jogos dele pela seleção brasileira até o momento. E vem sendo um dos melhores jogadores na nova era Ancelotti. E dos setores mais importantes e participativos do time naquele jogo, o que eu menos gostei foi a parte do Martinelli, que arrisca e quando arrisca pouco e quando erra. Chutou pouco, foi pouco incisivo e tomou péssimas decisões. Teve uma situação de contra-ataque que o Brasil ia sair um 3-2 e ele toca pra pessoa que tá mais marcado e ainda toca errado, que meio que matou o contra-ataque. Aí, no último jogo, tivemos o Brasil e Bolívia, lá na altitude, a 4.180 metros. Daí não dá pra tirar absolutamente nada do jogo, time reserva, jogo na altitude. E a Bolívia ainda está invicta lá. E. Apenas citando. Pô, o que tem pra tirar daquele jogo? Apenas o Alisson tem que ser goleiro titular da seleção brasileira e quem não concorda com isso, por favor, vá ver os jogos do Liverpool. Assim fechou a participação do Brasil nas eliminatórias e terminou em quinto, sendo a pior campanha da história da seleção brasileira. Mas é isso aí, dito isso, o Hexa está vindo, porque sempre é assim. Agora que acabei de falar sobre isso aí, vamos voltar pro que realmente importa, não é mesmo? Que foi o jogo realizado nesse domingo, dia 14 de setembro, que foi o Barcelona e Valência. Toda vez da temporada o Barcelona já mete aquela traulitada no Valência que é de lei, né? Então já começamos bem a temporada, isso com bastantes desfalques no time. O Barcelona está sem o De Jong, que teve uma lesãozinha num canto que ele já tinha tido. Está sem o Lamine Yamal, que se machucou na data FIFA da Espanha. Inclusive o Hans Flick, na entrevista pré-jogo, reclamou bastante com o De La Fuente, que o Lamine já relatou que tinha sofrido desconfortos antes do jogo contra a Turquia, aquele 6-0 da Espanha. E ainda assim, foi pro jogo, continuou jogando e jogou uns 75 minutos. E só foi tirado depois quando realmente não aguentava mais. E por isso o Lamine foi poupado no jogo de hoje e é dúvida para o jogo do Newcastle na quinta-feira. Pelo que eu vi, ele deve jogar, mas ainda não é certeza. O que vai preocupar bastante e é muito ruim para o time, já que ele é um dos melhores, mas o fato de conseguir um resultado desse, mesmo sem seu principal jogador, e com outros jogadores do banco, como foi o caso do Rafinha, que por ter chegado atrasado no treino, pegou o banco, e o Lewandowski também está pegando o banco por causa de retorno de lesão, e que o Hans Flick gosta muito do Ferran, além de participarem de um jogo mais, além de terem características diferentes de jogo, com o Ferran atacando mais o espaço e o Lewandowski sendo um jogador mais de área. Por mais que nesse jogo os dois tenham feito boas ações sobre limpar espaço para os companheiros. Por exemplo, o Ferran tem uma assistência para o primeiro gol do Firmino no primeiro tempo, que é uma jogadaça, com passe do Cubarsí, uma bola longa, e o Ferran de primeira já aciona a corrida do Fermín Lopes por detrás da defesa, um espaço que ele criou recuando um pouco para o meio campo. E no segundo tempo, o Lewandowski ele recua um pouco para o meio campo, deixando para a ultrapassagem do Rafinha nas suas costas, fazendo um movimento parecido com o Ferran, dando um passo de calcanhar, meio de primeira,
E, se eu não me engano, não sai gol nesse lance, mas também foi uma baita oportunidade criada. Então, por mais que sejam atacantes de perfis diferentes, nisso o Lewandowski, ainda com 38 anos, vem evoluindo no seu estilo de jogo e se adaptando para ser cada vez mais completo. Dito isso, ele provavelmente será o titular do time na temporada, mas o Hans Flick provavelmente pensa numa disputa de vaga por esses dois centroavantes. E eu acho que é o correto, considerando os estilos de jogos diferentes que eles têm. O maior problema do Ferran vem sendo as finalizações. Inclusive, nesse jogo, ele perdeu 2 chances bem claras para marcar. Uma foi uma baita defesa do goleiro e outra, realmente, ele cara a cara mandou na trave. Aí foi um grande problema. Mas, no geral, sobre o ataque é isso. O time começou com esses jogadores aqui: João Garcia, Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Pedri, Casador, Rony, Fermín Lopes e Marcos Rashford e Ferran Torres. O Fermín Lopes é engraçado, porque não sei se quem viu na transmissão da ESPN parou, mas queda que tá tendo, né? O narrador chamou ele de todos os nomes. Ele chamou o Casador de Fermín umas 30 milhões de vezes, e quando ele queria realmente chamar o Fermín Lopes, ele falava Ferran Lopes. Inclusive, a comentarista de arbitragem no final do jogo falou: nossa, pra mim o melhor jogador do jogo foi o Ferran Lopes. Aí ela se autocorrigiu, só que ela corrigiu a parte que já estava certa. Ou seja, aí ela mudou pra Torres, ficou Ferran Torres. Ela trocou o jogador. O Ferran que não fez uma tão boa partida, por mais que tenha saído com uma assistência. Sobre a defesa, o que já temos a falar. O gol é tocável, o João Garcia, não teve que trabalhar, o Valência não chutou a gol, por mais que o João Garcia, os únicos trabalhos que ele fez foi interceptações de bola na área, coisa que o Szczesny errava muito na temporada passada, e o João Garcia mostrou mais preparado, pelo menos até o momento. Gerard Martin, o Baldé não estava disponível para o jogo, outra das lesões, Ter Stegen, De Jong, Gavi, Baldé e Amal. Esses são os desfalques para o Barcelona. Gerard Martin também não teve o que fazer na defesa e pouco participativo no ataque. Ele não tem um bom ímpeto ofensivo de saber ler o jogo, saber se infiltrar, fazer uma boa corrida, mas todos sabemos que a principal característica dele é o cruzamento. Por mais que não tenha sido utilizado essa partida, foi bem sumido, bem abaixo. Eric Garcia e Pau Cubarsí provavelmente será a zaga titular do time para jogos mais de controle. Esse tipo de jogo, o time vai querer se defender, então o Barcelona vai ficar não vai ter disputa pela posse, vai sair com ele. Eric Garcia e Pau Cubarsí são os jogadores do time com a melhor saída de bola, que podem subir para criar jogadas. O primeiro gol começa com o lançamento do Cubarsí, e o Eric Garcia também é esse tipo de jogador, também versátil, podendo jogar de zagueiro, lateral e volante. Só teve um erro, que foi ele tentar dar uma caneta na lateral, que teve a única oportunidade de gol que o Valência tem no primeiro tempo, e o Cubarsí faz uma bela interceptação. Tirando isso, foi uma partida ok, não foram muito exigidos. Koundé também, ele sem o Lamine Yamal perde muito o parceiro dele para ficarem trocando, e a infiltração do Koundé, que é muito boa. O Pedri, mais uma ótima partida, como sempre, jogou muito, controle meio campo. Esse tipo de jogo é o jogo perfeito para ele. O Casador pareceu um pouco nervoso, errando muitos passes simples, mas na recuperação de bola supri bem e tem uma boa visão e partida ok do Casador. O Rony, foi a estreia dele no time principal, jogou o primeiro tempo só, saiu para a entrada do Rafinha. É um jogador que ainda está em fase de adaptação e fase de crescimento como jogador, ele ainda não está consolidado e é reserva para um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor. Então, pra mim, ele teve um pouco de medo de arriscar. Ele arriscava muito em situações não tão perigosas e decisivas do campo. Ele deixava para tentar um drible para um ou dois marcadores quando estava mais na lateral, um pouco mais no meio. Aí eu achei que ele segurava a bola demais, mas normalmente ele conseguia passar desses jogadores. Mas quando chegava na parte ofensiva, ele não buscava tanto o último drible, a finalização. Quem fez isso mais foi o Rashford, que começou bem o jogo, mas foi sumindo. Vamos ver como é que vai ser o Rashford nesse Barcelona, mas acho que até agora foi o melhor momento dele, foi esse jogo. Ainda deu uma assistência pro Rafinha no segundo tempo, pro primeiro gol do Rafinha. Então foi uma partida, o Rashford jogou
ok pra bem, o Rony jogou ok. Mas foi um jogo legal. Quem jogou muito bem foi o Fermin Lopes, que foi o melhor jogador em campo. Jogou o jogo todo, fez 2 gols, deu uma assistência, se não me engano, e ficou muito perto do hat-trick. Um baita de um golaço de canhota. Nunca vou esquecer do primeiro gol dele em Barcelona, que foi na pré-temporada contra o Real Madrid, que é um gol idêntico a esse, também arma para canhota e mete um balaço de fora da área. Aqui temos no SofaScore só para mostrar as notas que eu grei para vocês. O Ferran, mesmo com assistência, ficou com uma nota meio abaixo. Aí o Fermin com nota 9.5, Pedro 8.1 e Rafinha e Lewandowski vieram no banco 8.8. A partida, o Valência era a melhor defesa da Liga até o momento. Eram 3 jogos e tinham tomado 2 gols. Era uma das melhores, não era a melhor. Mas ainda assim tomou uma bela de uma porrada. Com a partida horrível do Gaia, tá? Lembra do Gaia, quem é das antigas do FIFA, né? Um baita lateral esquerdo, muita gente contratava, mas hoje ele validou uns 3 gols que podia estar impedimento, só que ele deixou. Lewandowski muito bem na finalização, 2 chutes, 2 gols, 100% de aproveitamento na temporada. O Rafinha sempre bem, parece que não vai ser um jogador de uma temporada de mais alto nível. Não deve manter, como sempre, não deve manter as estatísticas da temporada, mas já começou mostrando que vai tentar. E vamos ver como é que ele vai prosseguir. Vai ser muito importante pro jogo da quinta-feira, porque não saberemos como está o Yamal. O De Jong também, o De Jong não volta para o jogo de quinta, então o meio-campo titular. Aqui eu trouxe para tentar montar a escalação para o que deve ser o jogo da quinta-feira contra o Newcastle. O João Garcia é óbvio. Aqui vamos ter Koundé. Na esquerda, o Balde não deve estar disponível. O Geoffrey Torrens não tem uma boa segurança com o time, uma boa rodagem. Então vai ser o Gerard Martin. Geoffrey Torrens que entrou no lugar do Martin no final da partida. Gerard Martin tá aqui. O zagueiro pela esquerda vai ser o Kubasi, pelo lance da saída de bola e por não ter nenhum zagueiro canhoto do elenco. E ele é o mais capacitado para fazer essa função. Na direita, esse é o mais complicado. Se vai ser Christensen, se vai ser Ronald Araújo ou se vai ser Eric Garcia. O Newcastle é um time que deve apertar muito em cima do Barcelona. Então, para saída de bola, eu imagino que o Eric Garcia seria uma melhor opção. Só que, pelo que eu acho que vai ser um jogo complicado, o Newcastle tem aquele centroavante que eles contrataram para substituir Isaac, que já chegou brocando. É um time muito forte fisicamente, então eu acho que o Flick vai botar o Ronald Araújo. Que dá o medo aos torcedores, mas vamos ver como é que vai ser. No meio campo, obviamente, Pedro. E aqui temos, que eu não comentei ainda, foi a volta do Marc Bernal, que já retornou com uma assistência, uma grande chance criada, 100% de passos certos, jogou 9 minutos e mesmo assim já conseguiu mostrar que é um baita de um jogador. Vai ser uma boa aquisição do time, voltou daquela lesão de ligamento cruzado, tem que voltar com cuidado, não deve ser titular em muitos partidos. Estamos vendo com o Gavi aí, que mesmo depois de, em teoria, ter se recuperado da lesão, continua com problemas no joelho, então tem que ter cuidado para não voltar a se machucar. É um baita de um jogador, mas quem deve jogar esse jogo também é outro bom jogador do time, que é o Cazador. É um meio campo do Barcelona, é muito bom. E aqui, tem o Dani Olmo, que começa mal a temporada, entra no jogo, dá assistência, dá uma ou duas, se eu não me engano. Mas depois dessa partida do Fico do Fermin Lopes, eu falei que não gostaria de vender. Tem 2 aqui, né? Vou pegar o primeiro. Jogou muito bem. E não acho que vai ter como bancar ele depois dessa. O Olmo é um jogador mais para jogar com espaços curtos, com drible, para entrar na área e finalização. Mas o Fermin é um jogador que, quando tem espaço, é muito letal. Gosta muito de entrar por trás dos atacantes e conseguir ter sua oportunidade na área para chutar. E veio evoluindo muito também na questão de toque de bola. Na primeira temporada dele do time, ele foi um dos artilheiros.
um dos vice-artilheiros, empatado com o Rafinha e com o Ferran em número de gols. E ficou com 0 gols e 11 gols e 0 assistências, perdão. E na sua segunda temporada, que foi a passada, ele deu mais assistências do que gols, chegando a, tipo, acho que 12 assistências, que são muito bons. Então mostra que ele é um jogador bem completo e que evoluiu nesse quesito também sobre a criação de jogadas. Aqui, na esquerda, deve ser o Rafinha, contando que a Mal volte. Aí ele vai voltar para sua posição natural. Rafinha, que no último jogo entrou na direita, no lugar do Rony. E aqui, considerando que ele volte, será ele. Mesmo sem ritmo de jogo, não tem como tirar o Lamine Yamal do time. E aqui no ataque deve ser o Lewandowski. Uma zaga mais forte, que vai ficar mais fechada. Não acho que o Ferran, as corridas sejam muito boas para atrair esse time, mas vamos ver com o passar do jogo, se dependendo da situação, o Flick pode mudar os jogadores. E o Lewandowski também mostrou que merece jogar, mesmo com a idade avançada. E eu acho que é isso. Eu vou fazer um vídeo essa semana depois do jogo. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Foi um vídeo falando sobre muitos assuntos, então espero que não tenha deixado meio perdido. Mas muito obrigado e voltaremos em breve. Valeu!